Então começou. Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou o Caio. E hoje a gente veio aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre esperança. E nesse primeiro momento eu quero trazer a definição da palavra esperança, né? Então eu peguei aqui na internet a definição segundo o dicionário de Oxford, que esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, confiança em coisa boa, fé, expectativa, espera e aguardo. E dentro dessa definição a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Bom, nós já estamos juntos há um bom tempo, né? Começamos a namorar com 18 anos, né? Eu tinha 17. Eu tinha 18. Namoramos por... E agora? 11 anos. 11 anos, ó. Que eu já bagunçou o tempo junto, que é só namoro, que é casamento. Já fiquei meio doido. Bom, então 11 anos de namoro. E noivado. E noivado. Tempo de noivado, o quê? 2 anos de noivado, que nós já moramos juntos. Na verdade a gente ficou noivo e fomos morar junto. E do morar junto, que é o início do noivado, até casar foram 3 anos. 3 anos porque teve pandemia e teve que adiar o casamento quase 1 ano. Que era pra... Já jogamos lá pra frente para não ter perigo de ter que adiar de novo. Então adiou bastante tempo, então por isso que foi um tempo maior. E com isso tudo, tempo de casamento, 3 anos. A gente tá há 14 anos juntos. É muito tempo, olha só, a idade já chegou para todos. E quando a gente foi morar junto, quando a gente só namorava, a gente tinha planos de vida um pouco diferentes do que a gente tem hoje, não pensando no futuro, mas pensando no atual. Como o Caio disse, nós éramos bem jovens, então a nossa prioridade era construir uma carreira. Então ele fazia faculdade, ele super me incentivou, eu fui estudar, hoje nós temos a nossa profissão, e aí a gente foi morar junto. Quando a gente foi morar junto foi em outra cidade, que no caso foi na cidade de São Paulo. E a gente passou por várias experiências que nos amadureceu bastante. Foi muito válido, tanto para nós como um casal, quanto para nós individualmente. Recomendo. Morar numa cidade tão grande e tão diferente do interior, a pessoa dá uma... Senão não vai. E quando nós casamos, há 3 anos atrás, a gente decidiu que era a hora de estarmos abertos a aumentar a nossa família. Não que antes fosse um problema, porque a gente também sempre esteve bem estabilizado, a gente é muito parceiro, mas como eu disse, a gente acabou priorizando outras coisas em outros momentos da nossa vida. Mas acho que sempre conversamos e os dois sempre quiseram ter filhos, né? Não é uma coisa que começou agora, isso é desde sempre. Mas aí só depois do casamento mesmo, que aí a gente falou, agora casamos, estamos estabilizados, a gente tem um emprego bom. Casamos no sentido de receber o sacramento do matrimônio mesmo. A gente casou no papel e no religioso. No papel que eu digo, nas burocracias, e no religioso. Casou é tudo isso. E desde então a gente começou a nossa jornada em sermos pais tentantes. A gente não imaginou que fosse passar por essa dificuldade, mas é a nossa realidade hoje. É um negócio esquisito, porque tem gente que fala que, nossa, eu passei ali e engravidei.
E quem tenta, às vezes, não consegue muito tempo tentando, e aí tem uma dificuldade, né? E aí acho que depois de um tempo que, assim, sem resultados, né? A gente foi procurar o médico, viu? Não temos problema nenhum de saúde, nenhum impedimento físico para isso. Então acho que é só a espera mesmo agora. Não tenho muito o que fazer. Eu tenho uma questão que acaba dificultando, mas não é um impedimento, que eu tenho o ovário micropolicístico. Então a gente sabe que ele dificulta a questão da ovulação, mas não é um impedimento, não é um veredito de que a mulher que tem essa síndrome não pode engravidar. E a gente vem se cuidando, vem tratando, até o momento que a gente ficou de saco cheio, né? Aí, tá de boa, não cansei de tomar vitamina, que os remédios caros, vitamina cara, não dá resultado, aí largamos mão. Pensei, se vier, veio, tá bom. E aí parece que mudou uma chave. E aí acho que essa mudança de chave foi um ponto importante na mente, porque eu acho que é uma coisa que, assim, você tem que estar mais relaxado. E aí veio a boa notícia. Em agosto de 2025, não lembro exatamente o dia. Acho que era dia 18 ou 15. Eu descobri que eu estava grávida. E a gente não estava esperando, apesar da gente estar esperando, tentando, mas não estava esperando. E aí a gente, claro, a gente ficou extremamente feliz. Mas desde esse dia que a gente descobriu, a gente viveu sendo pais por 10 dias. 10 dias, porque aí veio uma notícia que não é tão boa. Que a gente teve uma perca gestacional. Logo no início da gestação, eu estava de 5 semanas, então é algo comum de acontecer. Não se sabe se existia um embrião dentro do saco gestacional, porque na ultrassom só foi possível ver o saco gestacional por ser pouco tempo, né, de gestação. E foi algo espontâneo. E aí vem um relato muito grande, olha, que até emocionar. Um relato muito grande de fé. Você não combinou nenhum relato. Que quando a gente passou pela perca, eu achei que eu ia ficar muito mal, assim, mas eu tive muita força, que eu não sei de onde veio, na verdade eu sei, né, que amparou muito a gente. E por mais difícil que foi, porque é uma coisa que você espera tanto e quando você consegue, você deixa de ter, é triste. É frustrante. Eu fiquei tristão. Mas a gente tá tranquilo, apesar dos pesares. Não é um problema para nós falar sobre isso. A gente entendeu que a nossa força ajuda pessoas. Às vezes a gente se emociona, mas não é um emocionado de tristeza, é só, digamos assim, de saudade, do momento, não da perca, né? Do momento breve que a gente teve ali, que foi... não tenho nem palavras para descrever, foi totalmente diferente. É uma coisa doida, que muda uma chave e você já tá pensando 1 milhão de coisas que você tem que mudar, já tá pensando num quartinho. Isso
Em 10 10 dias. dias, tipo, eu preciso escolher um nome, aí isso for menino, isso for menina, e o quartinho, e a casa, será que a casa tá boa? Será que é melhor a gente procurar outra casa? A gente acabou de mudar pra essa casa. A minha cabeça tava meio paranoia, mas é uma sensação muito boa. E a gente sempre conversou de que, apesar de ser uma coisa que a gente queira muito, não é a gente que decide, não é a gente que escolhe. A nossa escolha, até onde nos cabe, a nossa escolha está feita, que é a gente quer ter filhos. Mas não depende só da gente, só da nossa escolha. Depende de que a gente seja contemplado com essa bênção, né? Agraciado com essa bênção. E aí, isso é um ponto importante que a gente pensa, assim, pelo menos eu pensei bastante depois, que eu fiquei meio triste, né? Por que a gente perdeu? A gente vê tanta gente aí que nem queria ter filho, que maltrata, abandona e engravida de 10 crianças aí, pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, que não se protege, usa substâncias, e as crianças, pela graça de Deus, muitas nascem com saúde, mas elas passam a vida numa casa-abrigo, esperando um familiar ou um processo de adoção, que é uma coisa muito burocrática, né? E tem que ser, mas na minha opinião não deveria ser tanto. Mas, e aí a gente pensa, e por que a gente que está aqui tentando, a gente tem uma família boa, a gente vai na igreja, a gente ajuda, a gente não consegue? E a gente acaba duvidando um pouco. Só que aí é nesse momento que pega. Que aí acontece uma coisa, e aí entram as pessoas, né? Que dão um apoio, né? Aí você conversa com um familiar, aí você descobre que tal pessoa passou pela mesma coisa e nunca falou. E aí você conta pra pessoa, fala assim, eu também passei por isso, e aí compartilha. E aí você entende que o negócio é muito maior. Então não é o eu querer, a Carol querer, eu reclamar porque as outras pessoas têm e que não queria ter. Então é isso. E é algo que, assim, a gente também não entende o porquê perder. Mas a gente entende que a gente precisava passar por esse momento. Ter experienciado essa sensação que a gente não sabe descrever. Porque nos encheu de mais esperança ainda. É aquela sensação de... Antes a gente não sabia se a gente seria capaz. Porque já fazia anos que a gente estava tentando aí e a gente não conseguia. E hoje a gente sabe que a gente é capaz. E a gente entende que não é o nosso momento ainda. As coisas não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, né? É clichê, mas é isso. E igual o Caio trouxe, a gente conversa com pessoas. Eu tenho pessoas próximas que eu nem sabia até então que tinham tido essa dificuldade para engravidar, como eu tenho pessoas que eu acompanhei um pouco mais de perto passar pela dificuldade de engravidar. Só que quando você vê de fora, você vê diferente de quando você vivencia. Você vê de uma maneira que você quer ajudar, quer acolher, quer estar perto, mas você não vive como quem está lá dentro. E hoje a gente vive como quem está lá dentro. Então, é uma sensação assim, triste,
mas ao mesmo tempo esperançosa. Então a gente é muito grato por todas essas pessoas que não nos deixam cair, que estão sempre ao nosso lado, que estão em orações por nós e fazem novenas por nós. E não é uma, não é duas, não é três pessoas, são várias. Minha avó, coitada, já tá na 10ª já. E assim, como eu disse, a gente ainda mantém viva essa esperança. A gente crê que a gente vai conseguir atingir essa graça. A gente só não sabe quando. Parece que foi toda essa situação foi assim. Vocês estão perdendo a esperança. Então parece que Deus falou assim, tá vendo? Vocês conseguem, mas não é o momento. Espera mais um pouco, segue firme, que vai chegar a hora. Então é isso que mantém aqui a esperança, a fé, né? De que esse é o sentido da coisa. Parece que foi para mostrar, para aumentar ainda mais a nossa esperança, a nossa fé. Sem sombra de dúvidas, aumentar a nossa fé. E espero conseguir ser agraciado, né? Mas se não for do desejo, né, também, a gente fazer o quê, né? A gente aceita. Escolhe, não, a gente aceita. Porque a gente, em oração, é uma coisa que a gente sempre pede. Que seja feita a vontade de Deus acima da nossa. Então a gente tem o nosso desejo, a nossa vontade. Mas que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Porque ele sabe das coisas que a gente não sabe. A gente está vivendo o presente aqui agora. A gente tem um plano para o futuro, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Então, é tudo no tempo certo. Pelo menos é o que eu acredito. E espero poder voltar aqui e gravar um vídeo contando só a boa notícia. E que se vale de apoio para quem está assistindo, não perca a esperança, porque a gente não sabe de nada. É comum a gente ouvir pessoas que não esperavam e foram agraciados com uma nova vida nas suas famílias, como também, né, a gente vê que tem pessoas não tão próximas, mas a gente acaba, no caso eu, entrando em redes de grupos de mulheres que estão ali tentando, e a gente vê que, poxa, a gente não tá sozinho. Então não desanime, continue firme na fé, que ele sabe de todas as coisas para todos nós. E vou dar uma dica aqui. Quando as pessoas casarem, não fiquem perguntando para elas quando vem o filho. Isso enche o saco, né? Porque no nosso caso, vou falar por nós, nós queremos ter um filho, mas ele ainda não veio. E não é porque a gente não quer. E isso é muito chato. Eu ia falar frustrante. Porque a gente tem que ficar inventando mil desculpas de né, a gente tá tentando, ainda não veio. Mas machuca a gente quando a pessoa vem e fala, e aí? E a gente fala, e aí? Porque a gente também não tem uma resposta. Então, assim, vamos ser mais acolhedores e gentis. Vamos tentar entender um pouquinho pelo que o outro tá passando, antes de chegar só questionando, e aí, quando vem o bebê? Eu acho que é isso. Que a gente encerra por aqui. O que a gente tinha para passar. Espero que ajude alguém. Alguém esteja precisando, veja esse vídeo, escute o nosso relato e que
de alguma forma dê força para essas pessoas, né? Sim. Tanto para quem está esperando, como para alguma perca também, o que a gente passou. E que é difícil, mas tudo no tempo certo. Sim. E é isso, pessoal. Esperamos em breve passar novamente por aqui com uma boa notícia. É isso, até mais, pessoal. Tchau.